Senhoras e senhores, seja bem-vindo a mais um podcast. E o podcast hoje está muito incrível, muito incrível. Não, vocês não sabem. Direto de Brasília. Tem uma convidada, que a mulher veio lá de Brasília, nos prestigiar no podcast e no Tessituras, que a gente vem falando há tanto tempo, né? Mas eu não vou apresentá-la, não. Vou deixar aqui que a ansiedade já tomou conta da gente por um tempo e eu vou deixar que ela se apresente, mas vou falar. A mulher é incrível. Eu acompanho nas redes sociais e hoje tenho o privilégio. Eu falo que é privilégio porque a gente tem sorte de vez em quando na vida, mas tem muito privilégio em ter conosco. Por favor, querida amiga, se apresente. Prazer é todo meu de estar aqui. Eu sou Raquel Mendes, mentora financeira, trabalho com finanças há 9 anos. Comecei a trabalhar apenas com o mercado financeiro, apenas com investimentos. Depois eu percebi que algumas pessoas iam conseguindo prosperar na vida e outras não. Eu precisava entender por que alguns clientes meus investiam dinheiro de forma regular, enquanto uns punham dinheiro e tiravam, punham dinheiro e tiravam. E aí eu entendi que eu precisava entender um pouco mais sobre comportamento. Então, comecei a estudar sobre economia comportamental, comecei a estudar aí sobre neurociência do dinheiro e educação financeira, enfim. Comecei a fazer planejamento financeiro. E aí trabalhava nessa parte de planejamento financeiro, emocional e investimentos, até março de 2021, quando eu entendi que eu precisava trabalhar o que eu chamo de 3Es. O dinheiro no aspecto estratégico, emocional e espiritual. Gente, alguém já tinha imaginado uma apresentação dessa? Ela disse assim, eu cheguei. Se ela tivesse em pé, ela dava um salto. Cheguei. A mulher já foi... Você viu? Falei que era uma convidada especial. Vocês acreditaram em mim? Raquel, você falou que deu uma virada em 2021. Sim. Mas desde sempre você atua nessa área, correto? Corretíssimo. E o que te fez migrar para essa área? Vamos lá. Agora apresentação pessoal, né? Eu sou casada há 18 anos com o André. Sou mãe de Caleb, que faz 13 anos agora domingo. Esse é o Caleb. E do Isaac, que tem 10 anos. Minha primeira formação é em Direito. E meu sonho sempre foi ensinar. Eu sempre quis ensinar. De criança, eu queria ser professora. Mas a minha mãe é professora do estado de São Paulo. E aí minha mãe falava assim uma frase: filha minha não vai ser professora. Ah, é? Aí eu falei, né? Mas aí eu entrei na faculdade de Direito, cursei Direito, falei, eu quero ser professora universitária. E aí realmente deu certo. Logo que me formei, fiz algumas especializações e entrei numa universidade e comecei a dar aula. Isso eu já tinha me mudado para Brasília. Chegando em Brasília, deixa eu informar para vocês, chegando em Brasília, o que mais tem em Brasília é concurso público. Pois é. Né? Eu saí de São Paulo. Eu saí de São Paulo, fui para Brasília, porque meu marido é de Brasília. Meu marido veio para São Paulo estudar, a gente se conheceu. Ele voltou para Brasília. E nessa época, eu acho que foi a primeira grande decisão na minha vida. Eu posso dizer que eu tive algumas grandes decisões. E uma foi migrar para a área financeira. Mas acho que a primeira grande decisão foi quando eu estava em São Paulo e eu tinha conseguido um emprego e já estava conseguindo aí pagar minhas contas e tal. E meu marido falou, acabou meus estudos aqui, vou voltar para Brasília. E aí ele falou assim, vamos nos casar? Mas aí a gente vai morar em Brasília. E aí eu pensei, emprego ou casamento? Emprego ou casamento? Falei, gente, acho que emprego eu arrumo outro, né? Mais fácil do que marido, né? Casei, fui para Brasília. E lá comecei a trabalhar como professora universitária e prestei concurso público. E prestei o concurso público, fui aprovada e comecei a trabalhar. Meu marido é médico e abrimos algumas clínicas. Só que a gente tinha muita facilidade em abrir frentes, fazer dinheiro, mas nós éramos péssimos administradores do dinheiro. E aí o que aconteceu? Quando a gente viu, a gente tinha um rombo, a gente entrou em alguns negócios
E eu sempre ensino para as pessoas, você vai fazer dinheiro naquilo que é a tua habilidade, naquilo que é teu chamado, né? Concordo. Você vai fazer dinheiro naquilo que é o teu talento, naquilo que é a tua habilidade. E a gente resolveu, ele sair da área da medicina, eu sair da área da educação e empreender em outras áreas. Obviamente deu tudo errado. E aí a gente se encontrou aí com uma dívida de quase de 1 milhão. Isso faz 12 anos, 13 anos, né? Caleb era recém-nascido quando isso aconteceu. E aí foi a primeira vez que a gente olhou e a gente recebeu um telefonema de uma pessoa oferecendo uma consultoria financeira. Naquela época ninguém falava de finanças. E a gente falou, a gente precisa sim, meu filho, pode vir aqui. E foi ali que a gente foi apresentado as regras de educação financeira, as regras de um planejamento financeiro. Eu olhei o que era a mágica dos juros compostos. Eu falei, meu Deus, eu estou devendo 1 milhão. E eu podia ter 1 milhão investido e ganhando dinheiro. Né? Então a minha mente expandiu e esse escritório de consultoria fazia, toda quinta-feira, eles faziam uma aula, uma palestra sobre finanças. E eu ia toda quinta-feira, porque eu fiquei tão encantada com aquilo, eu queria aprender. E eu já estava um pouco desgastada de dar aula. Eu dava aula tanto na faculdade como em cursinho preparatório para concurso público. E ali eu comecei a olhar e comecei a aprender aquilo. E um dia eu falei assim para os rapazes, porque eu estava muito acostumada a dar aula, né? Eu falei assim para eles, olha, o conteúdo de vocês é ótimo, mas a palestra de vocês é ruinzinha. Nessa delicadeza de eles, nesse momento. Aceitaram da boa? Aí eu falei, eu posso dar a palestra para vocês na próxima quinta-feira? Vocês ficam aí. Eu já entendi, eu já decorei o que vocês estão falando. Se eles fizerem alguma pergunta que eu não sei, aí vocês respondem. E aí naquele dia, naquela quinta-feira, eu preparei e fui dar palestra. E ali eu convidei vários amigos, fiz um pitch de vendas, sabia nem que eu estava fazendo pitch de vendas. Anunciei que fechar a consultoria hoje tem tantos por cento de desconto e foi um boom. E aí ali eles me convidaram para fazer parte do escritório deles. Era o primeiro escritório XP de Brasília. E ali eu largo a aula no cursinho, né, e na faculdade, e começo a trabalhar com eles, junto com o cargo público. E aí ali eu começo a aprender sobre finanças. E eu vou falar para você que onde eu comecei a me apaixonar foi quando eu comecei a atender os clientes. Comecei a ouvir as histórias das pessoas. Porque quando a pessoa fala da vida financeira dela para você, ela se rasgou inteira, entendeu? Ela não escondeu mais nada. Não escondeu mais nada. Eles já estão no sufoco, né? Lá na parte da cena, acho que ali ela já está... E além do sufoco, dinheiro envolve muitos sentimentos. Envolve ganância, envolve timidez, envolve medo. E nós não falamos sobre dinheiro. Você pode chegar em qualquer lugar, entre amigos, vocês vão falar de tudo, mas ninguém vai falar quanto ganha, aonde gasta. Você não vai visitar um amigo e pergunta, nossa, que legal esse seu apartamento. É seu ou é alugado? Você financiou? Ninguém fala sobre dinheiro. Então eu fui entendendo esse universo de falar sobre dinheiro com as pessoas. E aí eu fui me apaixonando. E aí foi quando eu comecei a fazer vários cursos, até que chegou o momento da transição, né? E resolvi minha vida, né? Resolvi, paguei minhas dívidas e também mudei aí minha vida. Eu falo o seguinte, propósito a gente não encontra, a gente se submete. As pessoas ficam falando, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? Meu amigo, vá caminhando na vida. Vá caminhando, vá abrindo, vá fazendo conexões. Você vai entendeu? E você vai ser colocado no lugar certo. E ali, propósito você não encontra, você se submete. E eu ainda fiquei muito tempo resistindo
em largar toda a minha carreira de advocacia e migrar completamente para finanças. Toda a sua fala, toda a sua trajetória, eu observo que teve muitos momentos de muita mudança. É, Mudança, assim, costuras. mudou de estado primeiro, Isso. né? Por conta, de construir uma família, você priorizou a família, depois você mudou de carreira, depois você mudou de plano, você mudou de situação. Um monte de mudanças. Me fala sobre mudança. Mudar dói, o que você acha? Muito. Muito, porque a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade. Você não tem controle dos próximos passos, né? Das próximas etapas. Porque a mudança, ela sempre requer uma decisão. E eu falo isso. Igual na vida financeira. Vida financeira é uma vida de decisões. Seja pequena, se você vai comprar ou não vai comprar, se você vai pagar à vista ou não, né? E toda decisão requer uma perda e um ganho. E o nosso cérebro não gosta de perder. A mentalidade de escassez, ela tem pavor da perda. Já a mentalidade de abundância, ela sabe negociar a perda e olhar o ganho. Porque quando você vai perder alguma coisa, o que você está perdendo é palpável. E o que você vai ganhar, você ainda tem que olhar com os olhos, com a visão da mente, que os seus olhos humanos não estão vendo, né? Que parte doeu por isso. nessa trajetória toda de mudança? Alguma coisa que falou assim, te deu uma insegurança maior, todas elas, falou assim, aqui, você olhando hoje no retrovisor da vida, você falou assim, naquele momento eu senti medo. E essa mudança aqui me deu mais medo do que as outras. A mudança de São Paulo para Brasília, não. Eu era apaixonada, sou ainda. Já foi, né? Sou apaixonada ainda. Vivo muito bem, né, no meu casamento. Então foi ótimo. Eu estava super feliz, né? Mas a mudança que mais eu tive medo foi quando eu larguei o meu cargo público para empreender. Essa mudança, ela foi ela não foi fácil e ela foi envolta de medo. Tanto é que eu me preparei financeiramente para fazer essa transição, porque eu estava deixando, vamos lá, o que eu estava deixando para trás? Um contra-cheque, férias, 13º, estabilidade, aposentadoria, porque eu era concursada, né? Estável já. Então, eu estava deixando tudo isso para trás para dar um passo numa nova carreira, numa nova empresa, em um novo tudo, né? Então, nesse momento, eu lembro que quando eu fui digitar, né, para pedir, né, o afastamento, eu digitava e eu não apertava o Enter. Justo, né? Eu demorei 3 dias para apertar esse Enter. Isso porque eu já tinha feito o Já tinha planejamento. cortado, era o que faltava, né? Era Apertar aquele botão. eu já tinha separado um dinheiro, né? A minha empresa já estava andando e eu só precisava apertar o Enter. E aí eu escrevi num quadro que eu tenho no meu escritório, toda decisão é envolta no medo. Eu falei, vai ter que ser com medo mesmo. E aí no 3º dia eu digitei, né, o formulário e apertei o Enter. Quando eu apertei o Enter, eu quase liguei pro povo do TI. Escuta, dá pra cancelar uma coisa aí que eu mandei? Gente, vocês lembram, né? Não é fácil tomar uma decisão. Tem coisas que doem mais que outras. Exatamente. E a gente olha assim, fala, ainda mais empreender, porque você vai empreender. Exatamente. A insegurança. Claro, em algum momento você está vindo. Ainda bem que a gente tem medo, né? Ainda bem. A gente tivesse medo. Exatamente. Olha... E aí, quando eu pedi, né, eu falo que os passos, né, as decisões de mudanças, elas são extremamente importantes, porque é aonde você fecha um ciclo e abre outro. Isso aí. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu estava fazendo lá pelo meu 9º evento de imersão, que chamava-se na época ainda Missão Enriquecer, e quando eu fiz esse evento, né, eu pedi no outro mês, era esse evento, eu fazia uns 4, 5 por ano, mas esse evento foi o evento da virada. Foi o maior evento. E o faturamento que eu tive nesse evento
representava 1 ano e meio de salário. Isso. Ou seja, era a hora da decisão. Era o momento. Era o momento. E toda decisão tem medo, não adianta, gente. E Hum. tô aqui imaginando, né? Hum. Trajetória, mudança de estado, apaixonada, é mais fácil mudar. Concursada, uma decisão de mudar. Fala, como é que foi se posicionar na internet? Como é que foi colocar a cara nas redes? Como é que foi ir ao público? Hoje, centenas e milhares de pessoas te assistem. Como foi essa mudança? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, falar com a câmera treme, né? E como foi para vocês? Normal? Foi tranquilo? Olha, se eu quero tanto achar minha primeira live. Eu não consigo achar minha primeira live. Na primeira live que eu fiz, entrou a minha mãe, o meu marido, que não ficou nem até o final. A minha mãe ficou. E eu acho que mais 2 ou 3 pessoas que estavam trabalhando comigo. E a live foi horrorosa, né? Eu não conseguia nem me assistir. E, obviamente, que tudo na vida a gente desenvolve habilidades. É treinável, não? Isso, a gente desenvolve habilidades. O melhor da internet, para você ter uma boa relação com a internet, que não é fácil, é cansativo, né? Nem todos, você não agrada a todos, né? Mas, para você ter uma boa relação com a internet, a pergunta é, por que você está ali? O que te motiva a estar ali, né? Colocando a cara ali, falando. O que te motiva? Te impulsiona a fazer isso. Exatamente. E o que me motiva é porque eu tenho a plena convicção da mensagem que eu passo e da transformação que acontece. Gente, pegaram essa. Porque as pessoas ficam frustradas na primeira live, o primeiro envolvimento, né, com o público. Acho que aqui acabou, eu não sou disso, não presto, mas também não pensa assim, ó, eu não tenho o treinamento adequado, eu não me aperfeiçoei o suficiente para continuar, né? Porque acho que a primeira vez vai tentar, vai dar resultado, vai vender milhões, ou então vai ter X mil seguidores. E você falou um ponto importante. A minha primeira live, preciso encontrá-la, eu vou ver o quanto não foi boa. Mas você não desistiu. Não. Você persistiu. Porque você sabia do conteúdo que você queria entregar para esse povo, você estava convicta, né, do que aqui dentro está firme esse propósito, né? Eu tô assim, é isso. Eu vou encontrar o melhor caminho ainda, mas eu estou buscando. O que você diria para essas pessoas que normalmente desistem no primeiro passo? Né? Porque as pessoas não desistem só da internet, né? Desistem de procurar um emprego quando é dezembro, porque acho que não vai ter ninguém para empregar. Desiste de procurar emprego porque vai chegar Natal e Ano Novo. Desiste de empreender porque também não se planejou e deu errado. O que você diria para essas pessoas? Olha, a pessoa tem que entender, né, qual é a real motivação dela. E aqui eu tenho que abrir um parênteses para você. Você não desistiu? Não desisti, mas a primeira etapa sofri muito. Por quê? Eu tinha plena certeza do que eu estava falando. Por quê? Porque quando eu fui para a internet, eu já existia no mundo fora internet. Do físico já. Eu já trabalhava há 4, 5 anos com planejamento financeiro. Eu tinha uma lista, né? Eu tinha muitos clientes. Eu tinha uma carteira, eu tenho até hoje, né? Hoje está muito maior, uma carteira de investimentos, né? Com muitos clientes. Então, eu já tinha uma empresa, então eu já tinha histórias, eu já sabia. O que eu fiz? Eu peguei as histórias que eu conhecia e o conteúdo que eu fui estudar. Né? Eu fiz MBA em finanças, em neurociência do comportamento, eu fiz muita coisa. Então, eu juntei e com o meu dom, o meu talento de ensinar e criar métodos, porque eu era professora. Então, eu juntei. Entenda, na vida a gente vai juntando peças de um quebra-cabeça. Então, eu juntei isso. Então, quando eu fui para a internet, eu já existia. Então, primeira parte, eu tinha plena certeza do que eu falava. Mas a primeira parte foi dura, por quê?
Aqui eu não tenho vergonha de confessar os meus erros e os meus pecados. Eu buscava aplausos. A vaidade estava muito grande. Eu queria aplausos. Eu queria falar, nossa, aquela mulher mudou a minha vida. Entendeu? E eu queria fazer 6 em 7, 7 em 8, etc e tal. Então eu vim numa primeira. E o conteúdo eu tinha certeza, mas eu tinha uma vaidade. Por isso que eu falei, até março de 2021. Em março de 2021 eu paro. Sim, março de 2021. Pergunta do que é lá, senhora e senhora. Eu fui estar um pouco aqui, mas março de 2021, março de 21, temos acabado ali, a pandemia continuava, mas né, já tinha aparecido algumas oportunidades de voltar. Você está muito curioso. Eu não estou curioso não, mas eu gosto de datas que marcam, porque a gente aprende com todos os grandes marcos. Março de 2021. O que aconteceu em março de 2021? Eu ensinava sobre dinheiro, mas o dinheiro estava no lugar errado na minha vida. Em março de 2021, eu estava ganhando muito dinheiro, minhas imersões estavam faturando muito, era época de pandemia, então as minhas imersões eram online, eu vendia para o Brasil todo, eu vendia para fora do Brasil, e eu estava assim, eu sou o cara. E aí, meu filho, Caleb, estava com 10 anos, fala para mim, mamãe, você gosta mais da sua empresa do que de mim. Ui. Eu falei, que isso, menino? Tá louco? Isso. Onde já você viu? Porque afinal eu sou uma palestrante, eu sou boa de diálogo, né? E o olhinho dele tava cheio de lágrima. E eu falei, senta aqui no colo da mamãe. Como assim? Que idade ele tinha? 10. 10. Falei, como assim, filho? Mamãe, você gosta mais da empresa do que de mim. Eu falei, por que você disse isso? Porque você não tem tempo para mim. Você não tem tempo. Você ama o que você faz mais do que ama a gente. Se você amasse, você teria tempo pra gente. Aí aquilo me deu uma desconcertada, né? E aí, à noite, no quarto, falei pro meu marido, onde você viu? Sabe o que o Clive me falou? E narrei. Aí meu marido, inclusive, você não é mais a mesma pessoa. Eu falei, nossa, acho que minha mala tá na porta da casa. Fora isso, eu não tô sabendo. E realmente tivemos uma conversa, né? E ali eu comecei uma busca. Eu falei, Deus, o que você quer? Aonde eu tô errado? Né? Primeiro eu perguntei o que ele queria. Depois de umas 4 ou 5 orações, eu já estava falando, onde eu estou errado? Deixa alguma coisa melhorar. Né? E aí eu comecei a entender que eu acreditava sim no conteúdo. Sempre acreditei, porque eu vi os resultados. Era impossível. Eu vi o resultado na vida dos clientes, dos meus alunos de mentoria. Mas eu vi que eu ainda estava cheia de ego, vaidade, né? Querendo resolver questões emocionais minhas através da fama, do dinheiro, do sucesso. E aí foi um ano sabático de cura das emoções, cura da alma, entender realmente o que é o dinheiro, o que é a missão. E aí eu volto em março de 2022. A minha empresa chamava-se Missão Enriquecer. Em março de 2022, ela passa a chamar Despertar Financeiro. E aí eu faço alterações no conteúdo. E aí trabalho não só a parte estratégica, emocional, mas também espiritual do dinheiro. E esse um ano de busca? Foi doído. Eu encontrei muitas pessoas que me ajudaram, muitos mentores. Participei de alguns eventos, participei de congressos. Tive pessoas pontuais que surgiram na minha vida e se tornaram meus mentores e são meus mentores até hoje. Participei de 7 dias de jejum no monte, só com água. Só com água. Então, assim, eu falo assim, né, que o novo eu era eu, né? Despertava no novo eu para o novo tempo. O novo eu era eu, né? Então, foi
E houve, assim, uma mudança como mãe, como esposa, como profissional, como líder de equipe, porque eu não era uma líder muito fácil. Tem gente aqui que era trabalhar comigo. Eu não era uma líder muito fácil. Então, foi uma transformação. eh, Foi lapidando, né? Fui lapidando para poder entregar, passar a mensagem que eu precisava passar. Porque aquilo que eu falo, eu vivo. Você, essa transformação toda, o nome da empresa, olhou no retrovisor da vida, foi buscar essa, digo, essa limpeza da alma, Uhum. vai limpar. Assim, uma coisa que eu acho que eu sou, outra coisa que é, mas, tipo, aí você vai identificar, nossa, isso não sou eu. Sim, preciso melhorar. E mais um processo de mudança. E eu tenho certeza que haverão outros, porque a vida é cíclica, né? Ela vai passando. Cíclica não, a vida passa por ciclos. E a gente não consegue efetuar toda a mudança que a gente precisa, né? Mas a gente precisa dar o passo. Viu alguma coisa, entendeu o que é preciso, precisa dar o passo. Com medo ou sem medo. Mais te doeu nesse processo? Nesse 1 ano? O que mais me doeu É mais foi olhar, né? Eu acho que é o processo de olhar a sua vaidade, o tamanho da vaidade, do ego e do orgulho. Essa aí. E é uma luta constante, Sim. né? Eu fiz uma palestra no TED Talks, né? E uma pessoa da minha equipe foi comigo e ela postou uma foto, eu e ela no palco, no Instagram dela, né? Eu achei bonito que ela falou assim que a coisa que ela mais admirava é essa constante luta contra a vaidade, o ego, né? Porque você tem que tomar cuidado, porque a arrogância precede a queda, né? sem dúvida. E, bom, já de tantas transformações, tantas mudanças, o que é que você acha que ainda falta mudar a longo prazo? Você já enxerga, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso. Tem alguma? Ah, alguns dizem que é traço de personalidade, né? Mas eu tenho aprendido que eu sou uma pessoa muito desbravadora. Como diz meu mentor, eu sou ponta de lança, né? Então eu vou criando e desbravando onde não tem. Então, a coisa que eu mais tenho aprendido é que as coisas acontecem no tempo certo. Eu não sou uma pessoa, né, aquelas pessoas assim, acorda às 5 horas da manhã, toma banho. Não, eu não preciso. Né? Eu sou extremamente executora, né? Tanto é que quando o André falou, você pode dar uma palestra lá? Posso? Que dia é? Tô, foi. Quando é? Tô aqui, né? Mas o que eu tenho aprendido é o tempo certo das coisas acontecerem. Eu sou extremamente acelerada, né? Então, numa dessa eu até perdi um relógio. Perdi não. Eu tive, você falou, doeu, né? O que dói, né? No final do ano passado, eu dei uma emburrada. Deu uma emburrada. Eu emburrei porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria que acontecesse. Estava tudo ótimo, mas eu queria numa certa velocidade maior, né? E aí eu dei uma emburrada, né? E aí eu fui conversar com o meu mentor, e aí ele me chamou de ingrata. Olha a sua vida, ser ingrata. E aí eu resolvi fazer um pacto, né? E eu ia aceitar o tempo das coisas na minha vida. E aí eu tirei meu relógio. Pior que naquele dia eu tava com o meu melhor relógio. Essas coisas nunca acontecem, né? Eu tirei meu melhor relógio e dei para uma grande amiga minha. Também é uma companheira aí de jornada, né? E falei, ó, toma esse relógio. É para eu aprender que as coisas têm que acontecer no seu tempo. E quando você atropela, você põe a empresa na frente do filho, o marido, você entendeu? Mas Eu sei qual que é. A gente tem que se conhecer, porque a gente sabe o que a gente apronta, né? desprendimento. Sim. Vai ter desprendimento. Pô, vou E aí, reconhecer isso, mas eu vou me desprender. isso. E aí veio no meu coração, né? Deus falou no meu coração, tira o teu relógio e dá.
como um pacto de que você vai entender que as coisas vão acontecer no meu tempo, não no seu. Eu falei, puxa, mas esse dia eu podia ter saído com o relógio mais baratinho que eu tinha, né? Era o mais caro. Mas é o desprendimento. Sim, É, sim. certo dia eu conversando com um amigo, né? Bem engraçado, a gente tava, vamos fazer uma oferta. E ele tirou R$ 10 da carteira, eu tirei 100. E aí deu 100, deu 10, aí ele pegou e falou assim, deu 100. Eu só oferto o meu melhor. Não posso ofertar o meu menor. O meu maior. Isso que eu oferto. Porque eu entendi na vida, nesse ciclo de empreendedorismo, de desafios, as mudanças que você passou, compreendo muito isso, mas quando a gente desprende, é um ato sensacional. É maravilhoso. É maravilhoso. O coração, a alma, a paz que você tem. E isso foi tão legal que um outro dia a gente estava viajando e voltando de viagem. Eu tinha ido num congresso, estavam mais 2 amigos, e nós comemos um pastel. Saímos do congresso com um pastel. E veio um garoto pedir um pastel. Aí eu olhei pro garoto assim, e pediu um pastel para quem estava servindo e deu um pastel pro garoto. Ele me olhou, aí o outro falou assim, moça, você não viu que o Mike tá com a boca toda suja, você vai dar outro pastel? Eu olhei assim, não respondi. Aí ele falou assim, eu não sei o tamanho da fome dele. Eu aprendi com um amigo que a gente só dá o nosso melhor, e o melhor dele foi dar o pastel. É isso aí. E aí quando você entende que isso é um ciclo, parte de você, funciona em você, a vida cria um caminho fluido tão simples que tirar esse relógio presentear ou você, se isso o seu coração está fazendo, está em paz, não tem volta. É Deus que já sopra no seu coração, porque ora Deus fala, mas no momento da nossa vida ele grita com a gente. Ó, tô falando baixinho, você não está me escutando. Deixa eu gritar com você um pouquinho, do meu jeito, como é que eu quero que seja feito. E na hora que você tira o relógio, ele deu um grito, é isso. Não adianta você voltar. Porque lá na frente você vai entender vários outros ciclos de desprendimento. Assim, um dia vai aquele relógio, um dia vai ser uma casa, vai ser um carro, você não vai nem sentir. Porque tá aqui, ó. E ninguém consegue invejar a nossa luz, tirar a nossa luz. É a luz que Deus coloca e tira. Então, fico feliz de escutar, fico feliz de te ouvir. Mas só um pouquinho, Raquel. Agora eu queria te ouvir. Planos para o futuro. O que você imagina? Certo? O que você imagina de tudo que você faz hoje? Como é que você vai estar daqui 2 anos? Ou como você quer estar? Olha, eu acredito que aumen eu tenho alguns pontos em relação a dinheiro e finanças que eu não tenho total clareza, mas que eu tenho buscado, né? Porque algumas pessoas enriquecem, não? Eu também digo, por que tantas pessoas verdadeiramente amam a Deus, passam tanto problema financeiro, tem tantas pessoas que negligenciam princípios se tem dinheiro? Algumas dessas respostas eu já tenho e eu vou falar amanhã no palco. Então eu acredito que daqui 2 anos eu terei mais conhecimento, né? E mais maturidade. Maturidade empresarial, maturidade com o ser humano, né? Mais conexão com Deus, é num pleno crescimento. E quanto você cresce, não tem como você atrai. E as coisas vão acontecendo. Hoje eu não saio mais em busca. As coisas vão acontecendo, né? Porque eu coloquei o que eu faço acima de mim. Ao ponto de, quando que eu coloquei isso? Quando eu entreguei, né? Qual foi o grande, você falou, né? Qual foi o grande fechamento? Quando eu falei, Deus, minha empresa está aqui. Se você quiser que eu feche, eu fecho. Se você quiser que eu acabe as redes sociais, tudo, não é meu. Quando eu larguei Desprendeu. tudo, né? É tudo seu. Quer que eu continue, eu continuo. Não quer, né?
Eu achei até engraçado essa semana, eles estavam postando umas fotos minhas, aí eu liguei lá e falei, gente, e a fotinha mais bonitinha não? Tô tão feiosa nessa foto aqui. Aí eles acharam estranho, porque eles falaram que se fosse há um tempo atrás, eu ia ligar assim, esculhambando, porque eu estava muito preocupada com a minha imagem, né? Não que não tenhamos que ter vaidade, cuidar da gente, não é isso, né? Não tenho cara de mocoronga aqui, certo? Mas não é essa a preocupação. E o que você tem falado sobre esse desprendimento, eu deixo sempre essa reflexão para quem está ouvindo a gente. A doação é um exercício para o doador, não é para quem recebe. Uma entrega. Ninguém no mundo precisa do seu dinheiro para o mundo continuar rodando. Ninguém precisa de nada seu. É um exercício para você dizer, dinheiro, você não manda em mim, ok? Dinheiro, você não manda em mim. E também para você combater uma mentalidade de escassez. As pessoas que não doam, sabe por que as pessoas não doam? Não é que elas são ruins. É porque elas têm medo que falte. Elas não doam porque elas têm medo que falte. E aí, isso comprova uma mentalidade de escassez. E a gente precisa construir uma mentalidade de abundância. Eu lembro que uma vez, foi quando eu estava em Israel. E ali Deus falou no meu coração que era para eu dar uma oferta em um certo lugar, para uma certa pessoa, naquilo que eu tinha em conta. Chegar no Brasil, eu tenho que pagar muito salário. Como é que eu vou fazer isso? E eu fui errada. Eu demorei uns 3 dias. 3 dias. Para tirar o que eu tinha na minha conta. Foi bom, podia ter pedido todos os meus investimentos. Só pediu o que estava em conta. Podia ter pedido outras coisas. Né? Ó, aí eu falei... Ia dar detalhes, né? Essa. Só o que está na sua conta corrente. Assim, era o capital de giro, que fica em conta. Fica no CDB de liquidez imediata, né? Então era isso. Falei, mas como eu vou chegar no Brasil? Eu tô aqui, eu tenho que pagar um monte de salário, conto boleto. Eu falei, ok. Demorei 3 dias. Errado. Né? Porque uma obediência tardia é uma desobediência. Sem dúvida. Né? E aí, beleza, deu 3 dias, aí fui. Aí é aquele alívio, né? Você faz o que é para fazer. Aí cheguei no Brasil, eu falei, eu preciso pagar. Falei, e aí, cadê o milagre, né? Primeira semana, segunda semana, falei, gente, eu vou ter que mexer nos meus investimentos. Não tô acreditando. Mas tá bom, né? É isso. Aí eu recebo uma ligação. Aqui da Stone, da maquininha Stone. A senhora tem, há 2 anos, um dinheiro. E a senhora nunca sacou. Ah, é? É. Quanto é que tem aí? O valor que eu doei era 10% do dinheiro. Perdido. Você tá entendendo? A pergunta é... Perdido. Se não desprende, Sim. será que alguém te ligado? E Deus é bom, porque ele ainda falou, minha filha, você tá dando uma birra de 3 dias. Quando é que você vai falar? Ouvir? Agora. Né? Porque isso é restício de mentalidade de escassez. O medo, né? O medo da não provisão, o medo da perda. Então são essas transformações e eu entendo que eu passo por isso para eu poder viver aquilo. Sensacional. Olha, por mim eu ficava aqui mais algumas horas, mas nosso tempo já está quase esgotando. Raquel, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Deixa um recado. Esse público maravilhoso, por tantas pessoas que ainda vão te assistir aqui com a gente. Deixa uma mensagem positiva para ele. O que eu mais digo, que a prosperidade na vida de uma pessoa é a regra. A prosperidade é a regra. Se você olhar para o seu corpo, você não nasceu desse tamanho, você cresceu. Se você está aqui, se você come, se veste, você produz algo para ter isso. E você se multiplica.
Porque quem tem filho já se multiplicou. E quem não tem, tem toda a capacidade de se multiplicar. Prosperidade é crescer, produzir e se multiplicar. A prosperidade é a sua essência. A prosperidade é a regra na sua vida. Senhoras, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram até agora. Raquel, todo o coração, gratidão. Sucesso da sua jornada. Sucesso da sua vida, né? Cada vez mais você escute a voz de Deus e dê a melhor direção, o melhor caminho. Prosperidade para você sempre. Obrigada. Para vocês também. É um prazer imenso estar aqui. Nós que agradecemos. Beijo do coração, senhoras e senhores. Foi um prazer ter Raquel Mendes com a gente.